Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre capacitores, beleza? O que são esses capacitores? Capacitores são dispositivos aí capazes de armazenar energia para poder depois ser utilizado essa energia para uma determinada situação. Outra coisa que a gente vai abordar na aula de hoje são os indutores, que eles também conseguem armazenar energia, certo? Só que de uma maneira um pouco diferente. Mas vamos para os capacitores. Bom, o que são os capacitores então? Os capacitores são elementos reativos, certo? E essa reação ocorre pela passagem de corrente através do acúmulo de carga elétrica. Ou seja, o capacitor é capaz de armazenar energia eletrostática. O que seria um capacitor? O capacitor nada mais é do que um dispositivo, certo? Esse dispositivo, ele possui duas placas metálicas, certo? E essas duas placas metálicas, elas são carregadas com cargas de sinais contrários. Uma com carga positiva e a outra com carga negativa. E, geralmente, no meio, entre essas duas placas, você vai ter um material dielétrico, que ele pode ser feito de cerâmica, poliéster, mica, às vezes até óleo, a galera utiliza aí, certo? Como um material isolante. Então, qual que é a principal função dele? A principal função, então, é acumular cargas elétricas num determinado circuito para depois poder descarregar elas. Uma aplicação que a gente vê aí direto. Quando você desliga qualquer dispositivo e retira ele da tomada, você percebe que leva um tempo para que a luz, o LED, né, que está relacionado àquele aparelho, para ele poder apagar. Então, o que acontece? Todo o teu circuito, quando tem um corte de energia, uma falta de energia, ele não apaga de uma vez. Ele tem uma determinada segurança aí que a gente fala, certo? E essa segurança ela é dada através desses capacitores, porque o dispositivo ele consiga ir desligando aos poucos. Então, e não apagar de uma vez, certo? Você vê isso em rádio, televisão, você vê isso em roteador, você vê isso em muitos dispositivos que utilizam aí energia elétrica. É uma maneira de ter segurança, mais fácil falar. E como que eu determino qual é a melhor capacitância, né? Ou qual é o melhor capacitor para o meu sistema? Bom, a capacitância ela vai depender da carga, certo? Que a gente tem que saber qual que é a carga que está sendo aplicada ali e também saber qual que é a voltagem que está sendo aplicada nesse determinado material. Bom, a carga a gente sabe que a unidade de medida dela é Coulomb, certo? E a voltagem, né, que a gente já conhece, ou a tensão que a gente fala, ela é dada em volts. Então, logo, certo? A unidade de medida de um capacitor é dada em Faradays, certo? Ou Faradays, certo? Pessoal, com o capacitor a gente vai ver aí capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico, certo? Você tem vários modelos de capacitores aí. Nas tecnologias atuais, eles já são bem menos utilizados, mas se você pegar um aparelho de som mais antigo, ou até uma TV, um monitor antigo, você vai ter vários capacitores, vários modelos de capacitores que estão disponíveis aí no circuito. Bom, seguindo ainda,
já que a gente está falando de dispositivos com armazenamento, outro que a gente tem é o indutor. Bom, o que seria o indutor? O indutor é um dispositivo também que ele armazena energia, só que diferente do capacitor, ele armazena energia no campo magnético, certo? Por quê? Porque ele possui espiras, né? Tem espiras aqui dentro de um indutor, certo? E essas espiras, elas tendem a armazenar, certo? Energia, fazendo com que a corrente circule aí em torno dela, certo? Então você tem aí, primeira relação que você vai ter, você vai ter essa equação que me diz que a voltagem no indutor, ele vai depender, certo? Da indutância ou do tamanho das espiras que você vai ter aqui, certo? A quantidade, né, também da corrente que circula nesse determinado material e do tempo que leva para essa corrente circular. Porque quanto mais espiras você tiver, mais tempo vai gastar para que essa corrente passe por esse indutor, beleza? Um ponto aí que a gente tem que entender: quanto mais rapidamente varia a corrente, certo? Num determinado tempo, maior será a tensão. Então, se a corrente ela passar mais rápido num tempo, certo? Maior será a tensão que você vai ter nos terminais desse indutor. Lembrando, a corrente ela possui valor fixo. Você não pode ficar alterando o valor dessa corrente conforme a sua própria vontade. A corrente ela tem que ter um valor fixo. O que está variando? O quão rápido ela passa aqui. Mas o valor da corrente, ele não se altera. Beleza? Esse é um ponto bem interessante. Então, dos dispositivos que a gente tem aí, que armazenam energia, certo? Que a gente busca aí por forma de segurança, são esses: o capacitor e o indutor. E assim a gente consegue fechar a aula de hoje, certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.